Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, segundo episódio do podcast Suavemente. Estou muito feliz com o primeiro episódio, com a Ana, com a CEO. E hoje, no segundo episódio, vim trazer uma convidada muito especial para poder falar de um tema que é muito importante. Vou deixar que ela se apresente e depois a gente fala mais sobre o tema, que já está no título do vídeo, mas para a gente ir ao longo do podcast conversando sobre ele. Sandy. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Sandy Rodrigues, Sou uma das psicólogas da Rede Suavemente, sou psicóloga clínica, trabalho com a abordagem TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e atualmente também sou pós-graduanda em avaliação neuropsicológica. E Camila, muito obrigada, pelo convite, por estar fazendo parte, do segundo encontro aí do podcast, animada para bater um papinho aí com vocês. E é uma honra para a gente, estar recebendo a Sandy. A Sandy também esteve na criação do podcast, nas ideias, em todo o processo. A rede tem muitos psicólogos que estão engajados, envolvidos no projeto. Isso é uma honra para a gente. E o tema de hoje é procrastinação, metas e produtividade. E por que a gente escolheu esse tema, para poder já abrir o ano assim com esse tema? É um tema que desde sempre a gente já conversa sobre ele. E é um tema que tem muita demanda clínica, muitos casos perpassam por esses três temas que estão em conjunto, que estão relacionados. E pós-pandemia também é uma crescente de ansiedade que também tem uma relação também com a procrastinação. Então foi um tema que a gente já iria trabalhar numa live ano passado, que infelizmente não ocorreu. Então o episódio também é como se fosse para a gente poder trazer esse assunto novamente. E a relação desses três temas, né, Sandy? Uhum. Sim, e é importante que a gente entenda, primeiro, que a procrastinação, ela não está ligada à falta de vontade, o que às vezes é o que o senso comum fala. O nosso cérebro, ele tem um mecanismo aí de nos proteger de atividades mais complexas, que vai estar interligada aí às nossas emoções, Isso está ligado à procrastinação. Então, quando a gente se coloca em uma atividade mais complexa, mais difícil, mais chata, Podemos dizer assim, de executar, qual que é a tendência do nosso cérebro, De dar aquela pequena fugida, Eu vou fazer uma outra atividade. Então, é importante que a gente comece a entender que a procrastinação não é falta de vontade, E é importante que a gente comece desse ponto para dar continuidade até mesmo a outros detalhes, para que você também comece a avaliar se você é um procrastinador, se não é um procrastinador, se é uma pessoa mais preguiçosa ou se é uma pessoa que não está interessada nisso. Acho que a Camila vai trazer mais detalhes sobre isso. E o que a Sandy trouxe é muito interessante, é uma dificuldade com a gestão do tempo. E tem influência emocional, tem influência também da tecnologia, que a gente vai falar sobre, o quanto que fica mais difícil ainda estando num meio totalmente tecnológico, de focar, de produzir realmente a questão da produtividade, e que a procrastinação se torna um meio muito mais acessível, vamos dizer assim, um caminho mais fácil, como a Sandy trouxe. E aí é legal trazer a diferença, a Sandy até comentou, de procrastinação, preguiça e desmotivação. Eu tenho essa dúvida frequente nos meus atendimentos, os pacientes trazem, eu estava com preguiça de fazer. E aí, quando a gente vai procurar entender, realmente não é uma preguiça no sentido de não querer fazer. Porque há uma atividade que, quando a gente considera algo importante, a procrastinação entra nisso, No sentido da gente adiar algo que a gente considera uma tarefa importante. Geralmente tarefas mais complexas, que demandam mais da gente. Então a preguiça você não tem vontade de fazer e não sente culpa por não fazer. Esse é o grande diferencial. Na preguiça é isso, eu não quero fazer, não tenho por que fazer e não sinto culpa quando eu não faço. Já na procrastinação, tem essa grande questão da culpa, carregada da ansiedade, da autocobrança, do medo de falhar, que a gente vai trazer mais para frente, dessa parte mais emocional. E a desmotivação é quando não tem propósito, um objetivo, nem um sentido naquilo que você faz. Isso. E com certeza, quando a gente está mais desmotivado, a gente tem mais dificuldades de alcançar um objetivo, de concluir uma meta. Então, a motivação é algo essencial que influencia demais nesses três tópicos, Isso. E aí a procrastinação é o excesso de emoções, Como foi dito. Uma atividade que ela te causa um certo tédio, qual a tendência do nosso comportamento?
não estou gostando disso, vou para uma atividade que a recompensa é de imediata, né? O que traz aí a famosa dopamina, que não é uma palavrinha aí que está sendo mencionada, né, muito nas redes sociais, mas é uma dopamina que podemos dizer assim, mais barata, né? Assim, no sentido de recompensa de imediata, então estou confortável com aquilo. E é importante que a gente comece a se conscientizar, né, desses comportamentos. E é importante, como a Sandy trouxe, quando esse excesso de emoções, geralmente emoções difíceis, medo, angústia, receios, e aparece, né, as outras atividades mais simples para tirar o foco disso, né? E juntando a dopamina é algo que está na nossa mão, o acesso tá muito fácil. Então, a gente não está trazendo também que é algo simples, a gente vai trazer técnicas mais para frente de ajudar nessa questão da regulação emocional para conseguir produzir e organizar as tarefas, mas não é algo simples. É algo que precisa e requer muitas vezes de um acompanhamento psicológico, de alguém para te auxiliar nesse processo. Aqui algumas dicas, mas é claro que tem situações que a pessoa vai precisar de ter um profissional para poder realmente ali, porque às vezes tem traumas, travas, tem muita coisa que engloba também a procrastinação. Sim. Acho que um exemplo concreto, né? Acho que quando a gente traz exemplo, facilita a compreensão, Camila. Então, por exemplo, você está no seu trabalho, né? Você tem que fazer um relatório que é burocrático, né? Para você entregar lá, talvez, para o seu chefe. E você tem que entrar na caixa de e-mail para verificar, né, os e-mails. Qual é a tendência do nosso comportamento? Nossa, começar um relatório do zero, ter que pensar, ter um raciocínio às vezes clínico, um raciocínio crítico, né? Uma pesquisa, levantamento de dados. Nossa, é uma tarefa muito exaustiva. E no e-mail é o quê? Eu vou lá, vejo se esse e-mail é importante, descarto, jogo fora, coloco uma estrelinha para ver que é importante, recompensa, né, muito de imediata. Então, o que é que o cérebro entende? Pelo menos essa tarefa eu fiz. Então, né, para trazer esse exemplo mais concreto, porque acho que facilita a compreensão, vamos pegar um ambiente de trabalho, né, que tem que entregar um relatório para aquele seu chefe, seja para fazer uma análise clínica ou uma análise de dados, né, que vai exigir mais uma concentração, uma atenção e, às vezes, responder um e-mail ou, né, ver a caixa de e-mails. Qual é a tendência do nosso comportamento? Acredito que vocês pensaram aí que é ir para o e-mail, porque a recompensa vai ser muito de imediata. Porque eu vou marcar a estrelinha, né, dos favoritos, descarto, dou retorno. E o relatório vai exigir muito. Então, essa é a questão, né? É da gente substituir uma atividade mais simples por uma mais complexa. Em nenhum momento você teve um comportamento preguiçoso. Você só mudou a atividade para ficar, né, prolongando cada vez mais, de dar aquele primeiro passo que é executar o relatório. Né? Então, é importante que a gente já comece a compreender isso, né, Camila? E aí tem um nome que a gente até pesquisou para trazer, que seria a procrastinação produtiva. Sim. Que aí a gente meio que não se sente, como você disse, ocioso e sem produzir alguma coisa. Aquela sensação de não sentir culpa, exatamente. Então, eu tô produzindo, não é o que eu precisava produzir, é uma outra demanda que não é tão urgente quanto a que eu precisava produzir, mas eu estou produzindo. Só que aí, Camila, né, você falou assim de não sentir culpa, só que aí não sentir a culpa no exato momento, na hora. Porque acredito que você, ou até mesmo vocês, chegou o final do dia, né, à noite, quando a gente começa a refletir sobre o nosso dia, ou o famoso domingo, que a gente, né, faz a retrospectiva do que aconteceu, aí vem aquela culpa, nossa, não fiz aquilo que eu me planejei para fazer. Ou entrar numa academia, que às vezes para alguns é difícil, ou começar aquela dieta que colocou como meta, como objetivo. E aí, né, fica o quê? Postergando. E aí esse sofrimento, ele não é sentido, né, no momento, mas é um sofrimento muito a longo prazo, porque parece que você está naquele ciclo que nunca é interrompido. E é importante que a gente tenha essa reflexão, né? No sentido que
vamos dizer que o essencial ainda não foi realizado. Sim. Então, a culpa não vem na hora, acho que foi importante esse ponto, mas ela vem depois refletindo, o que eu fiz hoje no meu dia? Eu realmente fiz o que eu precisava fazer? E aí entra a importância do planejamento, das prioridades que a gente vai trazer mais para frente, né, Sandy? Isso mesmo. E um ponto relevante que eu acho necessário a gente pontuar aqui, todo mundo, né, já ouviu falar sobre a pandemia. E a pandemia, ela é um fator muito significativo no nosso comportamento. Por quê? Durante a pandemia, rompeu barreiras do que era casa, do que era trabalho. E aí a gente não podia sair, então, querendo ou não, a gente ficava muito ansioso a partir daquele contexto, né, que é ansiogênico, que foi ansiogênico mesmo, e que ainda é, porque a pandemia ainda ela está presente. Mas quando era, né, no início, no período aí de 2020, 2021, né, a gente teve que se isolar. E aí, qual era o recurso para a gente não ficar sentindo aquela ansiedade, aquele tédio? O celular, né, que era as redes sociais, as lives, os vídeos e assim por diante. E aí, quando passou a pandemia, a gente voltou, né, sabendo aí separar, né, claro que teve algumas mudanças, mas teve que reestruturar e o que era casa, o que era trabalho. E aí, né, o uso do celular foi muito excessivo. Então, tem dados da OMS que fala que, né, nós brasileiros, né, claro que alguns, tem uma carga aí de horário de 9 horas, é muito tempo. E o celular, né, é uma recompensa muito de imediata. Em 1 minuto, eu sei o que está acontecendo no Brasil, eu sei o que está acontecendo na França, eu sei o que está acontecendo na Argentina, por exemplo. Então, tudo isso vai alimentando o nosso cérebro, de que aqui eu vou tendo, né, recompensas de imediata, vai tendo aquela satisfação de maneira muito momentânea e rápida. E isso, né, o nosso cérebro fica confortável. E aí, trazendo o pós-pandemia, foi como você trouxe muito bem, no sentido que a pandemia foi, mas ela ainda está, ainda tem os resquícios dessa Sim. época. E aí tudo se misturou muito, porque os estudos eram pelo computador, a vida era toda virtual, o contato Sim. com os amigos. Então, a vida real e a virtual, vamos dizer que o virtual, ele tomou um espaço muito maior do que ele era antes na nossa vida, Com assim. certeza. E aí, até uma coisa que a gente estava comentando antes de começar o podcast, é que hoje a ferramenta do celular para o trabalho, ele ainda é muito mais presente também pós-pandemia. Sim. Coisas que não eram online passaram hoje a ser possíveis de serem feitas online. Então, a pandemia também, vamos dizer que trouxe algumas coisas de praticidade, mas a gente está falando aqui de uma questão mesmo da relação com a procrastinação, que foi algo muito presente. Então, o fato de o trabalho, do estudo, das relações todas serem no celular, também criou essa dependência nossa do instrumento. Igual a gente estava falando antes, né? A gente usa o celular, a gente está aqui, né, por um meio da tecnologia. A questão é o uso, é como manejar, que é difícil. Eu reconheço, eu trago isso para esse lugar de que é difícil o WhatsApp. É o WhatsApp de paciente, tem o WhatsApp pessoal, e administrar tudo isso. Não é um processo fácil, mas é possível, e quando a gente tem esse planejamento, organiza as prioridades, a gente tende a conseguir organizar melhor as nossas tarefas, né? E aí a gente não está falando mal da tecnologia, a gente não está falando mal das redes sociais. Pelo contrário, isso até nos aproxima, né? Aqui o podcast é um exemplo disso. Mas é de você saber o que você está fazendo. Se esse comportamento, ele não está sendo muito impulsivo para te tirar de atividades que você tem que executar. E que talvez essa atividade ela vai te gerar um sofrimento, vai ser ansiogênica de início? Vai. Mas é importante que você saiba, né, diferenciar. Acredito que a chave para o que a gente tenta buscar com a psicologia, com as sessões, é o equilíbrio. Sempre Sim. tentar buscar o equilíbrio e um manejo mais adequado das ferramentas, né? E aí, trazendo um dado até dentro da pandemia, dessa pesquisa que a gente fez, a maioria das pessoas que sofrem com a procrastinação são mulheres, né? Uma questão aí que tem a ver com a questão histórica, né, da dupla jornada, de como as pessoas veem as mulheres. Então, a mulher, né, trazendo aí modo geral, é claro que não são todas, a gente está trazendo aqui numa visão mais, um panorama, muitas mulheres se cobram mais.
em relação aos homens, pensando nessa diferença. Por uma questão histórica, pela questão da maternidade. Hoje em dia ainda a mulher é muito mais cobrada, vamos dizer, por ser mãe do que um homem por ser pai. Hoje em dia ainda a gente tem isso. Então a mulher ela se cobra mais. Ela, vamos dizer, a gente estava também trazendo essa discussão para poder falar aqui com vocês, de como a mulher também foi criada, isso é desde pequena, para cuidar do outro. Então, quando a gente cuida do outro, é claro que não é errado, a gente precisa, no caso de uma mãe, ela precisa cuidar do outro. Só que muitas vezes passa no limite, no sentido dela, ela doa tudo que ela tem para o cuidado, porque foi o que ela aprendeu, foi a forma como ela, né, foi criada. E aí ela deixa de fazer coisas por ela. E aí, às vezes, quando ela faz coisa por ela se sente culpada por ela não estar servindo ao outro. Aí já é um outro ponto, mas que entra também essa questão da procrastinação. Que às vezes vocês estão até questionando assim, como assim trazer esse assunto é relevante? É relevante. Porque uma questão social, uma questão de gênero, atravessa qualquer tema. Então, quando a gente traz mulheres, a partir da nossa experiência clínica, né, que consideravelmente a gente atende mais, né, pessoas do gênero feminino do que masculino, então traz esse relato. E a gente sabe que aqui no Brasil existem muitas mães solos, que muitas das vezes têm uma jornada dupla ou tripla. Então, quando ela vai se priorizar, é julgada como uma mãe negligente, né? E por que isso está ligado à procrastinação? Porque essa mulher, ela se olha no sentido de que eu não estou cumprindo as metas e objetivos que é para mim, né? E é importante a gente trazer isso como reflexão, até mesmo para que isso seja notado, né, por essa mulher e não, calma aí, então eu estou procrastinando por essas outras questões, mas o fato de eu buscar essas metas para mim mesma vai me trazer um benefício muito bom e positivo, né? Então, essa é a ideia de trazer esse fator significativo, social, e que é importante que todos nós, né, reflita sobre isso. Isso interfere diretamente nos objetivos e metas pessoais ali, principalmente das mulheres que a gente está trazendo. Então, é claro que na questão do cuidar do outro, ela também, a gente sempre traz esse foco do cuidar de si. Então, é mais esse viés de que as mulheres, por serem, né, um sexo que está mais ativo nesse sentido, né, de trabalho, casa, e todas essas cobranças que a gente trouxe, são pessoas que são mais também, têm o medo do julgamento porque realmente são mais julgadas pela sociedade, mas que é algo que precisa ser trabalhado internamente, porque a gente sabe que o julgamento ele vai existir independente, Sim, né? Sim. E aí, né, deve que estar questionando assim, mas então o que é produtividade? O que é a produtividade de verdade? A produtividade de verdade, ela não está ligada à quantidade, mas assim à qualidade daquilo que você está executando e o que você está executando, se é aquilo que foi planejado, né? Então, isso que é uma produtividade, né, de verdade, é de você não camuflar aquilo que você colocou como meta, como objetivo, né? E é importante que a gente perceba isso, né? Que o fato de estar ocupado não significa que você está produzindo toda hora. Às vezes é uma fuga que você está fazendo com você mesmo, que é a autossabotagem que a gente, né, escuta aí muitas vezes. E um ponto, voltando lá, a gente está trazendo esse assunto das redes sociais durante, né, perpassando durante todos os tópicos que a gente está falando, porque tem uma relação muito direta da procrastinação Sim. com o uso do celular. Mas as redes sociais especificamente, Instagram, TikTok, a questão da produtividade, se a gente for olhar nesse contexto, é diferente. Porque a produtividade para as pessoas que estão ali, elas vão mostrar, a gente sabe disso, que é um recorte da vida, mas às vezes a gente tem a questão de se comparar, tem a questão de, nossa, fulano está fazendo isso e eu estou aqui assistindo a vida dele. Então, a rede social ela tem um papel muito grande nisso, nessa questão do que é produtividade, do que eu consumo na rede social. Porque a pessoa pode estar conquistando um carro, enfim, pode estar mostrando alguma conquista, mas é um contexto diferente do nosso. Mas mesmo a gente sabendo disso, o inconsciente ele vai trabalhando para a gente se sentir inferior, no sentido dessa comparação, no sentido de, nossa, e aí você começa a questionar a sua vida, as suas conquistas, tudo se torna menor quando a gente faz esse exercício na rede social. E ver, ele é muito mais fácil, é uma recompensa muito mais imediata do que realmente executar, concorda? Então, por isso que as redes sociais a gente fica lá, porque a gente está consumindo e consome mais uma coisa e consome mais outra.
E aí a gente fala assim, nossa, mas eu também tenho que colocar essa meta. E que aí entra, né, que foi até no início. Essa meta, ela é sua ou ela é do outro? Porque quando a meta é do outro e eu me forço a colocar nesse movimento, é muito mais difícil. Então, é de você refletir, tá? Eu quero aprender espanhol. É você mesmo que quer aprender espanhol, né? Então, é importante você ter cuidado para você não estar procrastinando, porque pode ser só algo que você não tenha vontade, mas é porque está na moda de aprender espanhol, só um exemplo, né? Virou trend. Virou uma trend. Então, tudo isso, né, perpassa pelo seu comportamento. E por isso que a terapia entra, né, do psicólogo, do profissional, fazer essa análise, até mesmo para trazer para o paciente. Isso que você está me falando está levando para esse lado. Não é preguiça, né? Isso talvez nem seja a sua meta, o seu desejo, a sua vontade. Então, tudo isso é importante da gente refletir, né? Não só na terapia, mas diariamente sobre o nosso comportamento. E trazendo a questão da rede social, que é algo que vai estar muito presente aqui no podcast, é um assunto que precisa ser falado, né? A questão da rede social, a Sandy trouxe o dado que os brasileiros passam ali cerca de 9 horas em média, é muito tempo. É quase metade de um dia. É muito. Então, assim, as crianças hoje em dia estão desenvolvendo ali mais questões cognitivas, emocionais, por conta do uso excessivo do celular. Então, é um assunto emergente que precisa ser falado. E é algo que a gente estava trocando ideia antes de começar, no sentido que a rede social, acredito que seja isso. Como que eu estou usando? Como que eu estou absorvendo o que está sendo mostrado ali para mim, o que eu estou querendo ver também. Claro que a gente sabe que tem um algoritmo, enfim, que as coisas aparecem, né? Nem sempre eu quero ver, a gente vê. Mas algo que você sempre consome, ele vai sempre te dar. Então, a rede social, por exemplo, tem pessoas também que trazem a realidade, no sentido assim, por exemplo, tem pessoas que falam sobre uma questão da maternidade real. Tem blogueiras que eu acompanho que falam sobre isso de uma forma real. Já tem outras que trazem isso de uma forma totalmente romantizada. Claro. E eu escolho também acompanhar ou não. Então, acho que é importante fazer esse filtro, né? Em quem que eu sigo, quem que eu me inspiro, qual que é o contexto que eu estou olhando, porque tem realidades totalmente diferentes. Tem genética, tem corpo, tem dinheiro, tem muitos fatores que influenciam. E a gente, às vezes, questiona a nossa capacidade cognitiva e vai se questionando ali, inferiorizando nesse sentido. E quando você falou, né, desse exemplo, né, de mães que trazem a realidade da maternidade, mães que acabam camuflando um pouquinho, eu pensei muito na questão do perfeccionismo. O perfeccionismo está muito ligado aí também com a procrastinação. Porque uma pessoa procrastinadora tem uma tendência de falar que ela é perfeccionista, né? Porque ela tem medo de falhar. Então, isso vai mexer muito na autoestima dela. Então, é melhor adiar do que tentar e se frustrar. Então, né, o perfeccionismo com a procrastinação está muito ligado a isso, né? Do medo do errar, do medo do falhar, de não ser o suficiente que vai entregar. Como se aquela atividade, né, que começou tem que ser iniciada e terminada naquele mesmo instante, e não é assim. Então, é notável, né? Uma pessoa procrastinadora trazer como uma característica, é porque eu sou perfeccionista por demais. Mas é mais para não invadir aí na autoestima, né, dela ver que ela pode falhar naquela atividade. E trazendo isso, quando você trouxe esse relato que realmente tem muito a ver com esse perfil, tem muito a ver com a personalidade, né? A questão de ser, às vezes, mais rígido, pouco inflexível, a questão mesmo dessa cobrança excessiva. A gente costuma sempre falar na psicologia, o que a gente aprende, é que a questão é o excesso. Sim. Né? A cobrança ela é importante até para a gente se mover, se movimentar. A ansiedade também ela é muito importante. A questão que se torna um problema é quando se torna excessivamente. E aí se torna algo ruim. E aí isso que você me trouxe, quando você fala, me dá até uma angústia de imaginar nessas situações a pessoa perfeccionista, por exemplo. Porque nós não temos o controle da vida, assim, de um modo geral. É claro que a gente vai dar uma direção, tem os objetivos, a gente se move também para as coisas. Mas tem situações que acontecem que fogem do nosso controle. E dá uma angústia muito grande para quem tem a questão do perfeccionismo, do controle, porque não vai ter essa sensação de estar tudo sempre do jeito que ele imaginou.
Então, trabalhar isso também, essa questão do abrir mão do controle. Eu vou entregar o meu melhor. Qual que é o meu melhor hoje? Então, avaliar também que nem sempre a gente vai estar nos nossos melhores dias. Então, eu acho que isso aí é uma das chaves para a procrastinação. Sim. Porque a gente vai falhar alguma hora. Não vai ser sempre perfeito. Isso, de saber que a nossa vida não é esse Instagram todo que você vê, né? Então, às vezes você viu aquela pessoa postando algo, eu falo assim, nossa, como ela consegue? E talvez ela tentou aquilo 3 vezes, 4 vezes, mas é claro que ela vai mostrar o melhor lado, porque a pessoa que posta geralmente no Instagram, né, seja quem for ou qualquer coisa, ela espera uma validação, então é algo que vai chamar atenção. Ela não vai mostrar muitas das vezes essas frustrações. E aí é o que entra quando a gente procrastina. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade para gravar um vídeo e postar nas redes sociais. Eu vou. Fato real? É um fato real, tá, gente? É um fato real que é importante, né? Nós psicólogos, é importante que a gente traga isso. Eu tenho uma dificuldade para gravar vídeo para postar nas redes sociais. Porque eu falo assim, nossa, mas tem pessoas que fazem tão melhor do que eu, né? Tem uma qualidade na imagem, o som. Então, para que eu vou fazer, sendo que o outro Instagram é muito melhor? Isso tá ligado ao quê? A procrastinação, a questão de um comportamento perfeccionista, no sentido de, se eu não vou entregar aquela qualidade, aquele som, aquele serviço, aquele produto, então eu vou me ausentar, né? Então, quando a gente vai trazendo esses exemplos concretos e que é real, né? E aí a gente tem que se esforçar. E é frustrante quando a gente vai se ver na câmera, Sim. quando a gente vai ver... Até no podcast, tá, gente? Isso Até no acontece. podcast. Quando a gente vai ver nosso vídeo, né, para mandar para Ana, por exemplo, e a gente pergunta, Ana, tá bom? Né? Então, isso tá ligado a muito assim, da gente quer se ausentar de uma atividade, mas a gente sabe que a gente tem um propósito, um objetivo, uma meta, né? E aí vai ter que lidar com aquelas frustrações mesmo, né? Acho que isso facilita a compreensão. E esse exemplo foi excelente, porque eu também até comentei no primeiro episódio que estar aqui é um desafio, não é algo que tá tudo assim fluindo, que eu tenho essa facilidade, é um desafio que eu me propus também, mas porque eu tenho um objetivo nisso, tenho uma motivação por trás, um propósito, é diferente. Mas sempre que a gente tem algum objetivo, então, um exemplo, faculdade de psicologia, quando a gente vai fazer, né, o meu sonho, né, enfim, mesmo quando a gente está em algo que a gente quer, que a gente escolheu, a gente vai passar por coisas desconfortáveis. Então, tive matérias que eu não gostei tanto, teve professores que eu também não funcionou muito bem. E aí é um processo que é desconfortável dentro de algo que eu escolhi, que é algo bom para mim. Então, a vida é muito assim. Então, é um vídeo, não é algo necessariamente confortável, mas algo necessário para o propósito que a gente quis fazer dentro da profissão. Então, a vida é cheia desses lugares, assim, pequenos desconfortos, sair da zona de conforto para chegar em lugares que para a gente, para comunicar, para exercer o nosso trabalho. E que aí vem uma satisfação muito grande, né? Quando a gente vê que a gente conseguiu fazer aquilo. Então, não é o processo. Acho que é importante que a gente fale isso, né? O processo a gente quer meio que ignorar. E a vida é um processo, né? No sentido de que a gente não vai chegar de imediato no resultado. Então, quando a gente vê, né? Nossa, eu consegui, né? Dei conta. Quando a gente faz a famosa retrospectiva, né? Da nossa vida, ou a retrospectiva da nossa evolução profissional. Porque a gente teve que fazer esse movimento, e fazer esse movimento é muito difícil, não é prazeroso, né? Vai vir uma satisfação... É frustrante, como você disse. É frustrante. E aí a satisfação vai ser a longo prazo. Então, qual que é a tendência do nosso comportamento? A gente não quer sofrer no momento, mas a gente fica sofrendo como se fosse de maneira fragmentada. E aí a tendência é o quê? É de você sofrer naquele momento, com a atividade às vezes, né, complexa mesmo, mas que quando você cumpre, você fala assim, não, dever cumprido. Eu consegui realizar aquilo que eu tanto, né, empurrei, fui empurrando, fui trazendo, né, as famosas justificativas, e aí você viu que isso não tomou conta, né? Então é quando a gente vê uma certa evolução. E isso, gente, não significa
que a gente vai ter esse comportamento em todos os contextos das nossas vidas de imediato, na vida pessoal, no trabalho, no relacionamento. Ele é muito fragmentado e é um processo. Então, é de você começar de maneira, né, gradativa. Não, vou focar aqui, já que eu estou procrastinando no trabalho, que passo, né, eu posso fazer isso? Eu estou procrastinando de ter uma conversa complexa com meu parceiro, com a minha parceira, né? De onde eu posso começar aqui? Então, isso é para vários âmbitos da nossa vida e a gente não vai fazer isso de primeira, até porque a gente não é uma máquina que pode, né, se programar e fazer tudo, né? Então, a gente vai falhar. É importante que a gente tenha, Camila, essa autocompaixão de que tentei, falhei, porque, né, nós seres humanos somos falhos, mas eu vou me dar a oportunidade de tentar novamente. E acrescentando nisso que você falou, que eu também estava pensando em comentar sobre isso, em muitas atividades, muitas coisas que a gente inicia, eu falo até por conta própria, eu acho que é legal a gente trazer esses relatos, né, de realidade de vida mesmo. Quando vai iniciar uma atividade física, iniciar algo novo, a gente vai se auto-sabotando em muitas coisas. Eu vou começar, eu já quero ser melhor, mas você acabou de começar. E aí eu vi uma frase no LinkedIn esses dias que era isso, todo chefe já foi iniciante. Então a gente não vê isso, a gente não, para se comparar, a gente não enxerga o começo. E nem pensa que teve um começo. A gente já se coloca nesse lugar, não, eu vou começar a correr, eu já tenho que ser a melhor. Eu vou começar a academia, eu já tenho que pegar, assim, os pesos, os maiores pesos. Então é isso, o que a Sandy trouxe, tratar com compaixão e pensar que tudo tem um começo. As evoluções, tanto em esporte, em linguagens, até na psicologia mesmo, recém-formado, a gente tem as nossas dúvidas, erros, acertos. Então, tudo tem um começo. Acho que isso traz no sentido assim, tá, eu estou começando, então eu vou me cobrar um pouco menos, vou me cobrar como iniciante, não como alguém que está lá na prática há anos. É isso mesmo. Né? E aí, trazendo isso, todos esses contextos e exemplos, altos relatos, né? Como eu trouxe aqui, a gente pensou em algumas estratégias. É claro que a gente não está fazendo a psicoterapia aqui, porque, né, não é ético, não é possível, mas estratégias que podem ser significativas para que você comece de maneira gradativa, né? Você quer começar aí, Camila, falando algumas estratégias? Então, antes da gente, só para fazer um último link do que a gente falou, a questão da impulsividade, que eu acho que é interessante comentar dentro do que a gente comentou. Muitas vezes, quando a gente vai fazer algo para procrastinar, a gente não racionaliza muito bem. Então, o impulso, ele... vou fazer isso aqui, é uma coisa muito breve. Então, racionalizar já entra até com uma dica. Racionalizar, peraí, eu estou sentindo isso aqui... parar para se autorregular realmente. Eu estou ansiosa com o quê? O que eu estou buscando evitar? Essa autorreflexão é muito importante. Também já entra até como uma dica. Em vez de a gente já seguir as emoções, a gente racionalizar. O que eu estou fugindo? Por que eu estou procrastinando isso? E fazer essas reflexões. Sim, são pessoas que a gente pode dizer assim, pessoas que às vezes têm um comportamento mais impulsivo, não é isso? Que às vezes tem uma dificuldade de frear, que aí entra muito no nosso controle inibitório, né? Porque a gente tem uma parte do nosso cérebro, né? Que está aí a parte do controle inibitório, que nos freia para executar alguma atividade. E aí, pessoas, né, impulsivas, vai ter esse comportamento procrastinador de... Não estou tendo uma recompensa, como vai, né? Vou voltar à minha explicação anterior. Não estou tendo recompensa de imediata, está muito chato, né? Estou no tédio, vou para uma atividade que vai me dar um prazer, uma satisfação. Dopamina barata, né? Dopamina que é só naquele momento. E aí é da gente notar se a gente está tendo, né, esse comportamento impulsivo, que está muito ligado, né, à nossa organização mesmo do cérebro. Isso mesmo. E aí já trazendo, querendo ou não, já é uma dica, já entra nas dicas, né? Para a gente poder lidar melhor com a procrastinação. O primeiro passo, na minha visão, seria elencar ali as metas, né? Se priorizar o que é meta, o que é objetivo. Para mim, funciona muito a questão de anotar. Eu vejo que anotar, até para lembrar, para ter aquilo ali fixo, que seja no celular, nos notas, que seja numa agenda física, né? O que dá mais certo para você? Eu prefiro física. Porque o celular já é uma distração para mim. Então, cada um também vai ver da melhor forma. Tem gente que no notas do celular também consegue fazer. Então, elencar todas as tarefas do dia e também colocar o descanso como uma tarefa.
E é algo que seria um descanso programado, porque aí isso estaria na sua programação, porque acontece que, em muitos casos, quando a gente procrastina, quando a gente está descansando, a gente se sente culpado porque deveria estar fazendo alguma outra coisa. Então, o descanso ele precisa também entrar na programação, porque ninguém produz o tempo todo. A gente falou sobre isso, a questão da produtividade. Então, o descanso, eu vou ficar 30 minutos vendo um episódio de uma série, é o seu momento. E uma outra dica é focar no momento presente. Hoje em dia, com o celular, a gente falou muito sobre isso, a gente tem dificuldade de focar no momento do presente. Então, às vezes, está vendo uma série e mexendo no celular. Às vezes, está conversando com alguém, está mexendo no celular, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, aí vou ler um livro, vou focar nessa atividade. Então, viver aquele momento presente também traz ali essa sensação de presente, do agora, de focar no que você está fazendo, de não se distrair com outras coisas. Porque muitas vezes a gente nem termina uma tarefa, porque vai emendando uma coisa na outra. Então, a primeira dica, eu acredito que seja definir as metas, organizar e colocar o descanso ali também como uma prioridade, porque precisamos. Perfeito, né? Até mesmo com algumas pacientes minhas, eu falo para elas relatarem o dia dela, né? O que elas executaram. Porque quando a gente questiona, o outro ele vai trazer uma resposta, ele vai se conscientizando daquilo que ele vai falando. E aí, às vezes, fala inúmeras atividades que fez durante o dia. E aí eu pergunto, tá, e o descanso? Entra onde? Né? Porque é importante que a gente faça esse descanso, né? Até porque descansar, ele não tem que ser uma atividade luxuosa, tem que ser uma necessidade, e é uma necessidade nossa humana de descansar, nem que seja 20 minutos, 10 minutos. E aí parece que a gente tem que estar produzindo 24 horas, e aí que vai muito esbarrar com a procrastinação, de, eu acho que eu só descansei 10 minutos, eu estou muito procrastinadora. Isso não é procrastinação, isso é necessário que você faça, né? Então, é de você se questionar, o que eu venho fazendo, né? Estou cumprindo essas metas que eu estipulei, como a Camila falou, né? Que ela prefere escrever, né? Eu gosto muito, né? Comigo mesma, é de me questionar de manhã cedo, eu tenho esse hábito, assim, tá, o que eu quero fazer, o que eu quero cumprir hoje, né? Porque às vezes me dá muita preguiça de acordar e de ir treinar, por exemplo. É claro que eu vou preferir a cama, né? Ficar deitada, né? Mas aí eu vou analisar. Se eu não ir, eu vou ficar, a minha consciência vai ficar como? Eu vou me culpar. Então aí eu levanto, porque para não ficar aquela culpa martelando na minha cabeça. E isso acaba, né, sendo algo motivador para mim, né? Isso não é uma regra, mas é algo que pode ser reflexivo aí para você e que faça efeito. Outro ponto é a técnica de fatiamento, né? Que a gente pode dizer assim. Quando uma atividade muito grande, né, ou complexa, dificultosa, que exige muita atenção, porque é importante que a gente entenda que eu não vou pegar 3 horas para estudar de imediato. O cérebro nenhum aguenta 3 horas. Nem consegue atenção, né? Não aguenta. Nossa, eu tenho que estudar 3 horas de imediato, tenho que fazer, né, esse TCC aqui agora em 5 horas. Não vai acontecer. Isso é lógica, não vai acontecer. Por quê? Quando eu falo a técnica do fatiamento, né, é o quê? Eu vou fragmentar aquele trabalho que eu tenho que executar, aquela meta, e vou estipular um tempo aqui, vou fazer alguma outra coisa, seja o que for, comer, descansar um pouco, fazer uma atividade física, brincar com seus animais, enfim, qualquer coisa. Depois volta e dá continuidade, porque parece que a gente já quer começar e terminar tudo de imediato e assim não vai acontecer para algumas atividades. Algumas pode até acontecer, mas não é todas. Então, quando a gente começa, né, a fragmentar, isso vai dando uma satisfação. Ou até mesmo, né, o famoso checklist, né, quando a pessoa vai colocando um Vzinho e aí fala assim, nossa, que satisfação, consegui. Né? É uma ideia, né? Tem muitas pessoas que fazem isso durante a noite, quando está perto de dormir, às vezes, né, deixa aquele caderninho na cabeceira e aí começa a listar, né, ou colocar um xizinho, um Vzinho de que cumpriu. Então, metas reais, né, gente? É importante que a gente coloque essa palavrinha depois de metas. Metas reais, que não sejam metas irreais. E um outro ponto, né, que você trouxe muito bem nesse sentido, é a questão do fatiamento. Eu vejo que é uma das
técnicas mais efetivas. Sim. Porque a gente vai separar uma tarefa grande em pequenas partes. Porque, geralmente, quando é algo que procrastina, que demanda muito, a gente não consegue pegar e fazer tudo de uma vez. É uma coisa que humanamente é impossível. Até a questão da atenção humana, do foco, não é possível naquele tempo. Então, quando a gente separa ali, não é que a gente não terminou, mas não é que eu deixei de fazer algo. Pelo menos eu iniciei e uma parte daquilo foi feito. Então, é validar um passo que eu dei dentro daquela atividade que é maior. Isso mesmo. É validação. E é a partir disso que você tende a se motivar. Não, eu consegui aqui. Peraí, que falta um caminho, claro. Aí é bem crucial como você vai pensar nisso, né? Como é que eu vou me ver nisso? Ah, não, falta um caminho, eu vou desistir? Ou eu consegui pelo menos um passo e eu estou caminhando? É a forma de enxergar. E trabalhar os pensamentos automáticos que vierem, a questão da impulsividade, quando vier nesses momentos de desconforto, de alguma tarefa que é mais complexa, de se questionar, será que como é que está a sua autoestima em relação à questão do perfeccionismo, a sua segurança com você mesma? Porque a gente falou muito sobre essa relação. Então, o fatiamento é uma das técnicas que eu vejo que mais funciona também, tanto comigo quanto com o paciente. Essa questão de... porque a vida é um processo, como a gente disse, e fatiar seria isso. Separar a atividade num processo, em vez de enxergar ela como aquela coisa enorme somente. Isso mesmo. E além disso, né, a técnica Pomodoro, né, que algumas pessoas vão pronunciar, que não é controlar o tempo, né, mas é controlar as suas atividades naquele tempo estipulado. Como, por exemplo, 25 minutos eu vou ler esse livro, vou pausar 5 minutos, que aí eu vou lá no meu celular, porque eu preciso, né, estar por dentro do mundo, eu preciso estar por dentro, né, de quais bloquinhos vão sair no carnaval, que isso pode ser algo, né, que vai dando ansiedade nesse tempo agora. Então, é de saber que você sim pode usar como recompensa, né, o celular ele entra como recompensa. E a gente na TCC, a Camila também atende pela TCC, a gente vai trabalhar por essa recompensa também, né? De você fazer uma atividade e o que você vai ter como consequência, aquela recompensa que você está conseguindo aí dividir o tempo em uma atividade que você está procrastinando e uma atividade que é prazerosa de maneira momentânea. Então, é de ir se equilibrando, né? Então, essa é uma das técnicas que eu gosto também de passar, que eu também gosto de usar, né? Para atividades que exigem um pouco mais de mim. E aí tem uma questão que você trouxe meio que talvez de uma recompensa ali, uma autorrecompensa. Sim. Talvez seja interessante para algumas coisas. Só um alerta para não condicionar sempre a se recompensar. Porque tem coisas que a gente já vai ganhar não vai ganhar necessariamente, não vai ganhar. Mas é uma estratégia. Se a atividade é muito difícil, talvez uma recompensa em algo, alguma ação, em vez de algo material. Mas algo material pode ser um início. Isso. Mas cuidado, né, com esse tipo de técnica, para não sempre ficar, não, sempre eu vou receber algo, vou ter uma recompensa, porque a gente sabe que a vida não é assim, nem todas as coisas a gente também vai ganhar. Serve muito para início, porque o nosso cérebro é como se fosse um circuito, né? Temos hábitos. Então, quando a gente vai facilitando esse início de processo, né, que aí traz a recompensa, mas a Camila falou, né, brilhantemente, é da gente ter cuidado para ele não ser condicionado, porque às vezes você vai fazer algo e cadê a recompensa? Não tem. Você fez porque você viu que você queria fazer, ponto. Né? Mas de início, isso acaba sendo um facilitador, né, para algumas metas que a gente quer cumprir. Perfeito. E aí agora a gente tem 2 perguntinhas no Instagram sobre o tema da live. Da live não, gente? Tô confundindo, porque era live, né? Antes era live, agora é o podcast. É o podcast. Como vencer a procrastinação em questões sobre mim mesma? A gente comentou. Mas você gostaria de trazer um ponto a mais em relação a isso? Quando a gente fala assim, vencer a procrastinação em si mesmo, é de você vendo, né, se essa meta, primeiro, ela é sua, é um objetivo seu, ou é do outro. Porque quando é do outro, aí já é importante a gente ter cuidado, porque aí talvez você esteja desmotivado, não procrastinando. Então, é de ver se essa meta, né, não, é uma meta que eu quero sim. E aí, você usando, né, uma dessas técnicas, né, é claro, né, gente, vou pontuar aqui, mas levando isso para terapia. O que a gente está trazendo aqui é algo muito geral, né, mas nós, seres humanos, somos psicossociais, tem a nossa subjetividade,
que o seu profissional ele vai fazer uma avaliação de tudo, de uma análise de tudo isso. Mas essas técnicas, né, que a gente passou aqui, a técnica do fatiamento, de ir dividindo essa tarefa, né, uma atividade física, ficar 1h30 na academia, às vezes é muito, né, mas que tal, às vezes, uns 30 minutos, né? Então, é de ir estipulando esse tempo a partir dessa meta que você, né, colocou aí para não procrastinar. Acredito que seja isso. Quer acrescentar algo? E acredito que questionar aqueles pensamentos que às vezes a gente se auto-sabota, né? Sim. Ah, não sou suficiente, a questão do perfeccionismo, de avaliar como é que está o seu controle também em relação às questões da vida. O famoso pensamento automático, né? Geralmente nós psicólogos da TCC, a gente sempre fala isso, esses pensamentos automáticos que vêm nos auto-sabotar, é esse que a Camila está falando, né? Que é da gente se esquivar dessas atividades. E é bom se questionar, né? Porque algumas vezes pode ser que a gente... Ah, não, realmente isso aqui não foi legal, eu errei, porque somos seres humanos. Mas será que uma coisa te define? Será que uma experiência define todo o resto? Né? Os pensamentos automáticos, eles têm essa influência de situações que passaram ou interpretações que podem ser equivocadas. Então, se questionar e seguir as nossas dicas. Isso mesmo. E uma outra pergunta, como posso me tornar uma pessoa produtiva de uma forma leve sem me cobrar tanto? A gente trouxe bastante, né, em relação a isso, mas eu acredito que um ponto que eu queria reforçar seria a questão da autorresponsabilização. Primeira coisa, eu estou satisfeito dessa forma que eu estou lidando com as questões? O uso do celular, está consciente? Está me atrapalhando? Então, fazer aí uma autorreflexão, porque muitas vezes a gente não faz, vai vivendo a vida, vai empurrando, a procrastinação ajuda muito nisso, então eu vou fazendo várias coisas, me sentindo insatisfeito, desmotivado, adiando coisas importantes, e eu não paro para refletir como é que eu estou sentindo, o que eu pretendo da minha vida, onde eu quero chegar, o que realmente me dificulta de dar esse primeiro passo ali para enfrentar uma dificuldade ou para falar sobre algum problema. A gente trouxe, tem muita emoção envolvida, tem muitas crenças envolvidas. Claro. Ah, não é só procrastinar, não é tão simples. Muita gente confunde com a preguiça e meio que banaliza. Ah, procrastinação. Olha o tanto de coisa que envolve que a gente trouxe. Sim. Então, uma primeira dica que eu dou nesse sentido é se questionar e fazer essa autorreflexão. O que é produzir também, né? A gente falou um pouco sobre a produtividade. E como é que você está lidando com você mesmo quando você não consegue alcançar o que você tem de objetivo. Isso, e aí entra nessa questão do se questionar, né? Ok, essa é a minha meta, porque a cobrança, gente, eu vejo que ela é benéfica até certo ponto, né? Se eu quero entregar algo bem feito, consequentemente, eu vou me cobrar, né, para que eu não entregue algo assim, mais ou menos, ou meia boca, né? Então, a cobrança, ela é significativa, mas essa autocobrança em tudo e todo tempo é muito cansativo, porque parece que você se sente que não é suficiente em nada e a todo tempo. Então, isso é muito ruim, né? Acredito. E isso vai aumentando essa questão do nível da sua própria exigência com você mesmo. E nunca vai ser suficiente. E aí esbarra lá no perfeccionismo. Nossa, eu tenho que entregar a perfeição. E aí eu falo assim, sinto muito, mas a perfeição você não vai entregar, né? Você vai entregar algo bem feito, né? Mas algo muito, 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 muito perfeito, talvez isso não aconteça. É quando a gente faz essa quebra de expectativa, porque é importante que a gente crie expectativa em algo, mas é importante também que a gente saiba lidar com a frustração que acontece com a quebra de expectativa. E, né, a procrastinação está muito ligada a isso. E o fato de você ter trazido essa questão dessa autocobrança está relacionado direto da forma de você se ver mais leve. Quanto mais autocobrança, mais difícil de se ver mais leve. Sim. Mas é o que a Sandy trouxe, a autocobrança ela é importante, né? A gente precisa disso para se movimentar. A questão da responsabilidade, dos objetivos, claro, né? Mas para ser leve, precisa seguir um outro caminho de ver de se cobrar também de uma forma diferente, de reconhecer, porque muitas vezes o erro nosso pesa muito mais do que algo que a gente conquistou, uma evolução que a gente teve. Trabalhando nossa mente também para focar também no positivo, não só no negativo, como é o que é mais fácil, né? É isso mesmo. É de não só o outro reconhecer esse movimento que você está fazendo, porque não adianta só o outro reconhecer, você não está reconhecendo o seu movimento.
Aí parece que você está nadando, 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 nadando e nunca chega, né, no lugar confortável. Então, é de você, né, ter essa autocompaixão que a gente falou, dessa conscientização, desse autocuidado, né, tudo isso entra. Isso mesmo. E é isso, gente. O episódio foi ótimo, foi muito bom. Obrigada, Sim, Sandy, gostei muito. pela troca. Você quer falar, dar algum recado? Eu quero agradecer mesmo pelo momento, assim, estou muito feliz. Fiquei um pouquinho ansiosa, acho que é importante a gente falar isso, né? Porque a gente fica, né, nessas experiências da vida que às vezes dá vontade de procrastinar, né? Dá vontade de falar assim, ai Camila, deixa para outra semana, né? Mas aí não, né? Porque eu tenho que cumprir, é algo que eu quero cumprir, é algo que eu quero realizar. Então, agradecer mesmo pelo momento, pela oportunidade. E é isso, né? Siga aí o nosso Instagram, o nosso site, né, da Rede Suavemente, o nosso podcast que está, né, no Spotify, também está no YouTube. Isso. Então, tudo isso é muito importante, né, para que esse conhecimento que a gente vem trazendo aqui seja compartilhado, né, para várias pessoas. Aquela pessoa que às vezes não está fazendo a terapia, mas gosta de escutar um podcast, isso, né, já Tem uns ajuda efeitos ela. terapêuticos. Tem uns efeitos terapêuticos, isso é muito importante. E é isso. E a gente queria deixar um desafio, né, para vocês que estão assistindo e quem quiser também, que seria já começar a pôr em prática algumas das dicas que a gente trouxe. Então, chama a técnica dos 5 minutos. Então, de pegar uma tarefa aí, às vezes tem várias, mas escolhe uma que você está adiando há muito tempo que é importante. Então, eu vou pegar essa tarefa e vou fazer ela durante 5 minutos. É uma técnica que, quando a gente faz durante 5 minutos, que é um tempo pequeno, razoavelmente falando, né? E aí, quando a gente entra em contato, né? Porque a gente não vai evitar, a gente não vai nem pensar. A gente vai pegar a tarefa e fazer durante 5 minutos. Quando a gente põe em prática, a gente tende a ver que, na prática, era menos pior do que a gente esperava. Então, quando a gente faz essa técnica, geralmente a gente consegue enxergar aquela atividade de uma forma diferente. E aí fica o desafio para vocês. Quem for fazer, pode comentar aqui no vídeo se deu certo, se não deu, se teve alguma distração. É trazer a realidade para a gente poder construir. Mas, Camila, então uma curiosidade. De todos, eu acredito, e minha também. Você já tem alguma atividade aí que você vai colocar já para ir treinando? O meu vai ser terminar um livro que eu estou me propondo há um tempão, que é inclusive da TCC. Então, eu vou separar por capítulos. Boa. Isso e é aí, importante. em vez de ser 5 minutos, eu vou fazer por capítulo. Legal, né? Que aí, viu, ela vai flexibilizando conforme vai sendo eficaz, Funcional. né, para você. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu, que compartilhou, que está engajando nas redes sociais. Comentem, tragam temas, ideias. O podcast é aberto, é para ser algo construído e para trazer informações que vocês também queiram ouvir, que sejam pertinentes para todos. Obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho.